com muita satisfação, eu quero vos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Meus amados irmãos, me sinto muito alegre, grato a Deus, feliz por estar aqui com os irmãos. Eu quero agradecer ao convite ao diácono Daniel Almeida e a confiança do pastor. Estamos aqui para ministrar a palavra. Eu tenho uma plena convicção que desde quando começou, às 8 horas, né? Às 20 horas, os irmãos já têm ouvido mensagens, saudações, louvores, e que se terminasse agora esta vigília, tenho uma plena convicção que os irmãos sairiam satisfeitos. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, eu creio que Ele tem falado neste lugar. Ele tem usado seus servos. E eu me sinto privilegiado, ao mesmo tempo preocupado, porque eu sei que nesta tribuna tem instrumento de Deus. Homens capazes, jovens que Deus usa de uma forma tremenda. Eu quero pedir uma coisa aos irmãos. Eu sei que o meu caneco é raso e o meu pavio é curto. Mas se a igreja orar, Deus pode alongar o pavio e afundar o copo para a glória do nome de Deus. O tema é sugestivo. Eu quero abrir a Bíblia. Fiquemos de pé, reverenciando a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. No livro de 1 Pedro, Epístola a Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 9. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando acharam, por gentileza, diga amém. Amém. Versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a igreja diz amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos que o Senhor nesta noite mais uma vez se faça presente, que desapareça o homem com toda a sua ideologia, para que só o Senhor apareça. Te pedimos a tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Sente dando glória a Deus, irmãos. Meus amados irmãos, o tema é sugestivo e propício para o momento e a situação que estamos enfrentando. É de conhecimento de todos que passamos tempos difíceis durante a pandemia, e muitos foram provados tão severamente, e deixou sequela na vida de muitos que perderam seu ente queridos. E ao imaginar o passado, acreditando no presente, entendemos que Deus tem conosco um propósito. Pelo simples fato de sermos poupados diante de uma multidão que se foram. Quantos que partiram e ficou registrado na nossa memória. Memória de alguém que você conheceu, de alguém que compartilhou com você momentos de alegria e tristeza. Mas se foi. E até hoje você se lembra desta pessoa. Até hoje você faz menção dessa pessoa. Nós queremos falar esta noite sobre geração carnal e geração espiritual. E eu quero que os irmãos memorizem. Eu não sei se terei outra oportunidade, porque o futuro pertence a Deus, o amanhã pertence a Ele. Vivemos aqui esperando ao Senhor a qualquer momento, sabendo que esse céu vai se rasgar, e o que há de vir virá e não tardará. É essa a esperança da igreja.
nós vivíamos no passado e fazemos parte de uma geração carnal. Uma geração que não conhecia Deus e vivia na carnalidade. Por muitos anos, fizemos parte de uma geração carnal. Geração que fumava, batia, se prostituía e apanhava. Uma geração de sentimentais que colocava a sua felicidade num seu oposto, como homem e mulher. Quantos, por não ter um amor correspondido dentro da sua carnalidade e desejo, se jogaram as traças, se jogaram dentro de um sentimento e adquiriram depressão e passaram por momentos difíceis, simplesmente por vivermos diante de uma geração carnal, uma geração que, para ter prazer, tinha que ter na boca um pacal de maconha, tinha que ter crack, cocaína, heroína, para ter felicidade. Eu era um desses que vivia diante desta geração. Uma geração de homens fracos, mulheres fracas, mediante a circunstância. Fazemos parte dessa geração. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos tirou com seus braços fortes e nos deu uma nova esperança. Ele nos nomeou, nos vocacionou a salvação pelo poder do seu sangue e nos deu autoridade para dizer a Satanás que somos livres e não fazemos mais parte desta geração. Éramos tapetes, éramos surrados constantemente, vivíamos tristes, coração esbagaçado. E é triste olharmos para o mundo e refletirmos nele o nosso passado, porque era assim que vivíamos. Eu me lembro que alguns anos atrás, há 30 anos atrás, eu tocava no museu e algumas vezes no Olodum, em Salvador. E me lembro que eu rasgava a minha mão nos atabaques, no repique, saía na quinta-feira de momo e chegava na quarta-feira de cinza. O diabo me usava de uma maneira tão terrível que com 16 anos eu tinha quase 100 quilos e parecia um guarda-roupa. Racista, não gostava de branco, batia para cair. Por muitas das vezes fazia tanta perversidade na avenida e alguém dizia vai morrer, mas uma senhora de cabelos brancos que orava por mim constantemente, e quando dizia Zilda, seu filho vai morrer, ela dizia Deus tem promessa na vida dele e vai salvar, vai resgatar e vai trazer para o reino do seu amor. Eu nunca pensei que um dia eu fosse ser pastor, pregador da palavra, porque eu era envolvido em tantas coisas e para ter felicidade eu tinha que ter maconha, eu tinha que fumar, eu tinha que me prostituir, eu gostava de perder noite e não dormia em casa. Mas um dia, quando o diabo pensava que eu estava vencido, o Senhor apareceu a mim, o Senhor se apresentou para mim, me trazendo algo que eu desconhecia e disse a mim: Altemar, você é meu, eu tenho promessa na sua vida, e Ele me salvou e me resgatou para o reino do seu amor. Se isso não é motivo para você dar glória, eu dou, porque eu sei de onde Ele me tirou e que hoje eu sou. Da mesma forma que foi eu, também foi você. Então levante a mão, adore a Ele esta noite, magnifique o seu nome. Você não precisa mais se prostituir, você não precisa mais de nada disso, porque agora você é geração eleita, agora você foi vocacionado à salvação. Você não precisa mais desses artifícios, você não precisa mais arrastar as línguas pela rua ou para ter prazer, você não precisa
precisa mais ir às festas ou à balada, porque agora você tem um ser que preenche o teu vazio constantemente e te diz: olha, você é meu, eu tenho um plano na tua vida. Oh, se não fosse isso, não estaríamos aqui esta noite adorando, magnificando, porque nós somos geração eleita. Nós somos a geração que o Senhor nomeou. É motivo de você dar glória. É motivo dos pregadores dar glória. Porque Jefferson, eu me lembro, oh, quantas das vezes, sem moral, entrava em casa e alguém dizia: lá vem ele. Hoje, quando eu passo, alguém diz: lá vem o pastor. Oh, aleluia! 16 estados pregando, descendo e subindo e dizendo que Jesus é bom, maravilhoso, misericordioso. Adore a Ele, magnifique a Ele. Você é geração eleita. Você é sacerdócio santo. Você é, aleluia, meninas dos olhos de Deus. Você tem dono. Você tem um Senhor. Você alega a tua alma esta noite. Se você entrou aqui abatido, você vai sair daqui alegre, porque aquele que te chamou, aleluia, que te nomeou, está aqui esta noite para te dar vitória. Levanta a tua mão, adore a Ele, glorifica o nome dEle, exalte a Ele, porque você é geração eleita. Geração eleita. Oh, aleluia. Quantas das vezes andávamos afligidos, meus irmãos, em uma geração carnal, dependente dos artifícios aqui da terra. É preciso tanta coisa para ter felicidade. E nós vimos no noticiário, quando ligamos nosso receptor ou desfolhamos um jornal, pessoas que tiveram sua vida ceifada em busca de algo que só em Jesus ele poderia encontrar felicidade. Quando eu leio João 4, versículo 17, e quando eu vejo a mulher samaritana na beira do poço, buscando água, ela não sabia que nenhum daqueles dias ela poderia ter um encontro com um ser que traria algo que ela não conhecia. A mulher samaritana, quando ela chega ao poço, ela vai buscar água como de costume. E quando ela chega ao poço, ela se bate com um homem que começou a dialogar com ela. O primeiro tabu que é derrubado era o diálogo entre os judeus e samaritanos. E quando Jesus começa a conversar com ela, ela achou estranho, porque pela aparência física ela então deduziu: é judeus. E ela disse a ele: como é que pode tu, judeus, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus quebra um tabu dizendo a ela: mulher, se você conheceres o dom de Deus, que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva. Naquele instante, aquela mulher cria uma bateria de situações de empecilho. O poço é fundo, tu não tem com que tirar, pois onde é que tem essa água viva? No mesmo instante, Jesus diz a ela: mulher, a água que eu lhe der, aleluia, fará em ti uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Alaba sobenecácia. Eu vou te dar algo que vai saciar o vazio da tua alma. Eu vou te dar algo que vai fazer você parar, vai paralisar. Eu tenho condição de transformar a tua vida por inteira. Eu quero te dar, se você quiser, te darei água viva. Aquela mulher diz: Senhor,
tem essa água viva. Aí começou agora a verdade. Jesus disse a ela: olha, vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5, e o teu atual não é teu. Meu Deus. Olha, observe que segundo os estudos entendidos diz que as prostitutas não podiam pegar água pela manhã. Só as mães de família podiam lavar roupa, encher o cântaro e voltar para sua casa. Mas as prostitutas, após os fazeres deshonestas, ela descia ao poço. Agora imagine vocês beber água surrada, barrenta. Era essa a condição daquela mulher. Por que isso, pastor? Porque ela vivia na carnalidade. Era uma mulher diante de uma geração carnal. E isso acontece até os dias de hoje. Pessoas que você conhece dentro da sua família, que você olha e você vê como é crítico a situação deles. Eu me lembro que dentro da minha família eu tinha um irmão que era terrível matador. Matava constantemente. E minha esposa é testemunha, está lá atrás, que um dia desse ele chorando, aleluia, ele disse: Altemar, eu queria ler a Bíblia, mas eu não sei ler. Quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu perdi no mundo. Meu irmão, eu me emocionei quando eu vi ele chorar e disse: quem diria que um homem que andava com 2 pistolas na cintura era matador terrível, tirada justiceiro, porque não gostava de maconheiro, não gostava de drogado, trabalhava para o coronel e gostava de matar, dizendo: eu não mato o pai de família, mas a vida pertence a Deus, Ele dá e só Ele pode tirar. E ele se achava justiceiro, mas um belo dia ele aceitou a Jesus e a vida dele mudou. Agora eu vejo um homem na carnalidade matava, mas na presença de Deus ele chora. Oh, na carnalidade ele se dizia ser o tal, mas era pano de limpar pé nos pés de Satanás. Hoje ele é instrumento de Deus, ferramenta afiada do Senhor, porque não faz mais parte de uma geração de carnais, de homens fracos, mas agora é geração eleita. O Senhor chamou, o Senhor nomeou, agora ele tem motivo para dar glória. Eu profetizo para você esta noite: não fique pasmo ou abatido, porque esse milagre vai acontecer na tua casa. Esse milagre vai acontecer na vida do teu esposo, na vida do teu filho. Você veio aqui esta noite adorar a Deus em busca desse milagre. Acredite que enquanto você dá glória aqui, o milagre está acontecendo na tua casa. Enquanto você dá glória aqui, o Senhor está derrubando barreira, está quebrando cadeados de ferrolhos de bronze e trazendo vitória para você. Você crê? Levanta a mão, adore, magnifica o nome do Senhor. Geração, geração. Eu quero profetizar para você: não vai ser como o diabo disse. Não vai ser como o diabo tem dito. Teu filho não será presa fácil nos dentes de Satanás. Aquela jovem que te dá trabalho não continuará sendo a vergonha da família. Oh, Deus tem projeto de vitória. A tua casa, o teu casamento é projeto de Deus. Foi Deus que chamou, foi Deus que uniu, foi Deus que fez, e não tem diabo para destruir. Então alegre a tua alma esta noite, ergue a tua cabeça esta noite, porque Deus tem projeto de vitória. Tem projeto de vitória. Você crê? Você crê? Você crê? Tem, oh, que coisa gostosa. O que eu estou sentindo aqui, pastor, que coisa linda. Deus está fazendo milagre aqui. Eu vejo algo de Deus acontecendo aqui esta noite. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo a glória do Senhor. Eu sinto Deus operando
caindo, grilhões se quebrando, portas se abrindo. Oh, geração, abre teus olhos essa noite para ver milagre. Para ver milagre. Oh, dê glória, exalte, exalte, exalte. Eu vou parar para você dar glória, eu vou parar para você dar glória. É isso. Aleluia. 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 Está acontecendo um milagre. Eu não estou nem um tanto preocupado. Está acontecendo algo aqui. Também não recebe, não participa. Esse negócio é para quem crê. Aqui tem voz que Deus vai levantar esta noite. Oh, glória! Cadê você, vaso? Cadê você, vaso? Cadê você, vaso? Cadê você, vaso? Abre o vaso para Deus encher! Abre o vaso para Deus encher! Abre o vaso para Deus encher! Alaiaço, que nasce! Alaiaço, penecalabácia! Aleluia. Aleluia. Deus está derramando. Algo do céu está acontecendo aqui. Tem crente sentindo. O mover do Espírito é real neste lugar, irmão. Não é ficção, não é imaginação. Só quem não tem crédito no céu não recebe, mas quem tem crédito já começou a receber essa noite que Deus tem preparado. Oh, glória! Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Aqui não tem bombeiro para apagar fogo. Aqui ou tem brasa, coloca agora. O óleo já começou a descer aqui. É isso. Você faz parte dessa geração. Não uma geração de crentes carnais ou derrotados, mas uma geração de eleito, vocacionado por Deus para inflamar este Brasil. Tentaram nos enganar dizendo que esse país precisa de um político. Esse país, esse Brasil precisa de homens e mulheres compromissadas com Deus. Geração de homens e mulheres que não se dobram aos preceitos de Satanás. E é você, jovem. É você, senhores. É esse povo simples que está fazendo o diabo passar mal hoje. Esse povo simples, que está fazendo Satanás, aleluia, abrir, retirada, partir. Porque você é geração eleita, vocacionado por Deus. Levanta a mão, exalte ao Senhor, adore a Ele esta noite, magnifique o nome dEle. Imagine que eu preparei tanta coisa. O Senhor me disse: você vai fechar agora, você vai falar o que eu vou te dizer aqui. Eu vou dizendo e você vai falando, vai falando. Oh, aleluia! E o Senhor está dizendo: eu vou batizar, eu vou renovar, eu vou salvar, eu vou fazer milagre. Você crê? Adore ao Senhor. Levanta a tua mão, dê glória a Ele, exalte a Ele, deixa Ele te usar, deixa Ele trabalhar. Observe que quando a mulher samaritana, ele vai até Jesus, já convencida, ela começa a falar a verdade sobre a sua vida. Você dissesse bem, porque tivesse 5 maridos. O atual, o que está lá te esperando, não é teu? Ela estava cansada, como eu, como você no passado. Estávamos cansados. Não temos motivo nenhum para nos exaltar aqui.
Porque os nossos atos não competiam para que nós estivéssemos aqui. É verdade, Jesus. Não temos motivo para nos exaltar. Nós temos motivo para agradecer. Agradeça, jovem. Agradeça, adolescentes. Porque numa noite como essa, muitos poderiam estar lá fora, se prostituindo. Agradeça, obreiros. Não éramos pela lógica para nós estarmos aqui. Mas a Bíblia diz que ele não levou em conta o tempo da ignorância. Quem diria que um homem como eu pudesse um dia estar em cima de uma tribuna? Eu não tenho motivo para me achar, mas eu tenho motivo para agradecer. Eu não tenho motivo para me exaltar. Eu me lembro que uma vez eu pregava num congresso na Bahia, num bairro por nome Ponte do Capim. E quando eu estava naquele congresso de senhores, eu chorei naquela tribuna porque eu entendi que naquela mesma rua onde eu transitei um dia, aonde eu passei um dia, eu nunca pensei que naquela noite, naquela igreja que por várias vezes eu passei, eu fosse ser o pregador naquele lugar. E quando eu me vi entre aqueles homens em cima daquela tribuna, eu não me envaideci. Aleluia, Deus. Eu não achei que foi pelos meus méritos, porque não foi. Foi pela infinita graça e bondade de Deus. E do lado do pastor, como eu sentei aqui, eu chorei como uma criança naquele lugar. E quando me deram a oportunidade para pregar, eu disse: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Eu não tenho motivo nenhum para me engrandecer, mas eu tenho motivo de sobra para agradecer. Para agradecer aquele que não levou em conta o tempo da minha ignorância. Passou-se os anos, eu voltei na igreja onde eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus num bairro por nome Gomadeira, na Assembleia de Deus ali. E eu me lembro que quando eu voltei lá foi para pregar num culto dos novos convertidos. E quando eu passei pelo meio daquela igreja tão grande, alguém dizia assim: eu me lembro dele, congregou aqui. Eu me lembro dele. E eu me lembro que o irmão Birajara que me pegou pela mão, eu estava totalmente drogado, ele me pegou pela mão, me levou para dentro da igreja. Já tinha entrado uma vez com minhas duas pernas, mas na segunda vez não conseguia entrar. Ele me puxou lá na porta e me trouxe para dentro. E quando eu estava ali, no meio daquele jovem, não era culto, era ensaio da mocidade. Eu me lembro que quando eu entrei ali, eu olhei para aquele jovem, me lembrei da minha vida. Eu fui criado no Evangelho, tive todo o apoio da minha mãe, mas aos 11 anos eu desviei, fui tocar em bloco e aprendi a fumar, aprendi a fazer tantas coisas, mas era filho de crente nascido no Evangelho. E eu me lembro que eu disse a mim mesmo naquela noite: eu poderia estar aqui, eu poderia estar com esse jovem, mas eu fui buscar o que eu não tinha plantado lá. Eu poderia ter morrido lá, porque lá eu tomei tiro, porque lá muitos me juraram, mas o Senhor não permitiu. E naquele dia, quando alguém me puxou para frente e me colocou no meio da mocidade, eu comecei a chorar como criança e disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor jamais desistiu de mim. Em pranto e em soluço, com 22 anos de idade, eu disse: Deus, agora não mais eu saio dos teus pés. 30 anos se passaram, entre altos e baixos, dizendo que Jesus é bom e Satanás não presta. Hoje, 5 anos morando no estado do Mato Grosso, o diabo armou contra mim. Deus me deu uma esposa, me deu uma família, e hoje eu sou feliz, porque aquele que promete é o mesmo que cumpre. Levante a mão, adore, magnifique o nome do Senhor. Eu não tenho motivo, pastor, para me orgulhar.
Não tem. Uma vez pregava em São Paulo, no Ministério Vila Bela, num culto de missão. Aí o pastor era noite de frio. E eu não estava acostumado com todo aquele frio. 3 casacos no couro e parecia que o frio não passava. A igreja aberta. Era uma festa de missão. Eu fui pregar a palavra de Deus. E tentei recuar porque estava frio. Aí o Senhor me fez lembrar que eu ia da cidade alta, da cidade baixa em Salvador, atrás de Batifum. Não tinha inverno, não tinha verão para mim, porque tinha algo que me interessava lá. Mas por que se covardar diante do Senhor? Por quê? No mundo temos tanta atitude. No mundo somos o bambambam, queremos tudo. Mas hoje só porque não tem um carro para nos levar lá, eu não vou. Ah, porque a igreja é muito longe, mas atrás de uma festa andava com ou sem. Estava lá. Aleluia. A gente me olhar com o olho fechado no canto do grupo, mas lá no mundo alguém podia até bater, mas eu estava lá. O pastor não fala comigo, eu não vou para a igreja lá. O vizinho discutia, caluniava, chamava para ir para a festa, nós vamos juntos. É assim. Que geração é essa? Que geração é essa? O Senhor não está nomeando uma geração de meninos encurralado, melindroso. Não! A geração eleita é uma geração forte, uma geração que não se dobra. Alguém pode dizer a ele: eu não gosto de você, mas eu te amo no amor de Jesus. Alguém pode olhar para você: eu não gosto daquele neguinho, mas não pode negar que você é um neguinho de Deus. Tem a presença de Deus, é Deus na tua vida. Levante a mão, adore a Ele, glorifique o nome dEle. Oh, aleluia! Geração eleita. Oh, não se assuste. David Longshore pregava em São Paulo, em um congresso mundial das Assembleias de Deus. Ele fez uma referência e disse o seguinte: olha, a igreja no Brasil é como um leão, houve muita glória. Aleluia! Mas depois que ele concluiu, a glória baixou, um leão adormecido. Todos queriam entender o porquê que ele falou aquilo. Ele veio para frente e disse o seguinte: olha, mais um dia esse leão vai se despertar. E a outra América vai ouvir o ranger desse leão. Você sabe o que é que ele estava falando? Do grande avivamento. O tema da lição é avivamento. Perdemos muito, não só com morte, mas muitos que estavam aqui estão no mundo. Precisamos desse avivamento. Estamos cheios de templos, mas vazios. E às vezes temos igreja cheia, mas vazia do Espírito. O que é que está acontecendo? Nos alegramos pelo tamanho do templo. Nos alegramos pela credencial que carregamos, pela convenção que pertencemos. Oh, eu sou membro das Assembleias de Deus, mas se alegre por ser cidadão do céu. Oh, eu faço parte de uma convenção, mas se alegre por ter seu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia! O título vai ficar pastor, vai ficar título, vai ficar templo, mas a geração eleita vai subir. Oh, aleluia! E eu vou dizer a vocês o seguinte: o grande avivamento vai começar. E não se assuste quando você vê crente no ônibus falando em línguas estranhas, quando você vê nas praças jovens, oh, não mais com vontade de namorar, mas com vontade de pregar, falando de
Jesus aqui e acolá. Não fique preocupado quando você vê o pastor da tua igreja descer do carro e começar a dizer: Jesus é bom, o diabo não presta. Não se assombre, porque vai acontecer. Você crê? Levante a mão, adore, magnifique o nome do Senhor. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia, Jesus. Alaba subnequiasse. Vai acontecer. Glória. Eu passei 3 anos para ser recebido como pastor aqui no estado. E eu glorifiquei a Deus por isso. Eu tenho quase 6 anos que cheguei aqui. E me lembro que minha esposa na Bahia, ela disse a mim o seguinte: aqui você é o pastor Altemar. Lá no Mato Grosso você vai ser Altemar. Ninguém te conhece. Foi ou não foi? Estava na Paula lá atrás. Lá você vai ser o Altemar. Aqui na Bahia você é o pastor Altemar. Porque de ponta a ponta daquele estado eu já preguei. Subi nos 9 estados do Nordeste, preguei em Pernambuco, esses estados subindo. Indo para São Paulo, mas no Mato Grosso eu nunca tinha vindo. E eu aceitei o desafio. E o primeiro dele foi no Jardim Florianópolis, quando aqui cheguei. E eu me lembro que eu fui tão envergonhado e eu não entendia como é que funcionava aqui. E eu trouxe uma carta e pedi a carta de volta ao pastor depois de 3 meses. Porque algo aconteceu, eu não me achei correto aquilo. Mas eu me lembrei que eu aceitei um desafio. Permanecer, perseverar. Aí quando o pastor Agenor, lá no Despraiado, eu me apresentei a ele. Ele disse: senhor pastor, sou. É membro da CGADB há 18 anos. O senhor me dá sua credencial sem problema. Podemos fazer uma vistoria? Pode fazer. Ele levou a credencial para o gabinete do pastor Giovanni e foi fazer a vistoria lá. No outro dia ele me entregou a credencial. Pastor Altemar, o senhor não deve nada a CGADB. A minha convenção era SEADA. E ele disse o seguinte: você vai passar 3 anos para ser recebido como pastor aqui no estado. Eu disse: amém. Antes tarde do que nunca. É um desafio. Os 3 anos passou como relâmpago. E eu me lembro que já na gestão do pastor Etevildo, que eu tenho como um pai, que me ajudou tanto. E olha o empecilho que foi. No dia de eu ser recebido, a documentação passou. Mais de 5 nada consta. Teve um que rodava todos os cartórios do Brasil para ver se já tinha respondido o processo, já tinha processado, que já tinha dado tanta coisa. Eu disse: meu Deus. E o sistema todo era digital. E no mesmo dia eu estava para desistir. Eu sou bacharel em teologia, meu diploma não tinha chegado ainda. E eu coloquei na ficha, demorou a chegar, me formei pela Pan-Americana. E o secretário queria o diploma. E o pastor teve que assinar por mim para depois chegar, porque demorava para chegar. Não era online, não. Era a pessoa assinando lá e chegando aqui. E um belo dia, numa reunião de obreiro, eu ia dizer ao pastor que não dava eu esperar para o próximo ano. Antes de eu abrir a boca, ele disse na reunião de obreiro: a documentação do pastor tem mais de outro obreiro, já desceu para a CGADB, já tinha passado pela mesa diretora da Comademate aqui e já havia descido aprovado para a CGADB. Eu glorifiquei a Deus, mas o diabo coloca a prova. Eu estava trabalhando numa empresa, não podia deixar o serviço. E ele disse a mim: a convenção em Rondonópolis, tem que ir para lá. Não tinha recebido dinheiro, não tinha nada. E agora para ir para lá? Prova pura. E eu disse ao pastor: pastor, além de estar trabalhando, não tenho dinheiro para viagem. Eu não conhecia Rondonópolis. A primeira coisa que eu tinha que fazer é chegar para o diretor da empresa
e dizer a ele que eu ia me ausentar por 5 dias. E com medo eu chamei o diretor e disse a ele: olha, eu preciso ir para Rondonópolis. O que o senhor vai fazer lá? Eu sou pastor e preciso ser respondido. Sabe por que ele disse a mim? Contra as coisas de Deus eu não meto a mão. Se o senhor precisar ir, o senhor vai. 5 dias. E agora para ir sem dinheiro, como é que faz? O pastor virou para minha cara e disse o seguinte: você vai comigo, o que eu comer você come. Nós fomos num carro tão luxuoso do pastor Giovanni e fiquei num hotel, irmão, tremendo. Comi a melhor comida. Passei uns 5 dias passeando e desfrutando da bênção de Deus e ligando para a esposa, falando do que Deus estava fazendo. Mas o diabo não deixou barato. No dia de receber, como pastor, nós não sabíamos que primeiro recebia, primeiro consagrava, depois apresentava alguns que estavam vindo para ser reconhecido, mas eu estava imigrando, saindo de uma convenção para outra. O pastor João de França já tinha assinado a carta, mandato, já tinha recebido a outra carta da convenção. E agora? Foi passando nome, mais nome, mais nome, mais nome. E o pastor Eteviro ficou angustiado, e agora não vai receber. Mas fiquei aguardando no Senhor. O primeiro nome foi o meu, depois de chamar os que estavam vindo de uma outra convenção para Comademate. E naquele dia eu entendi que o negócio não é fácil, mas também não é difícil para quem tem Deus como auxílio. O que eu quero dizer aos irmãos esta noite, que Deus tem provado a sua geração. Não pense que será fácil, mas também não é difícil. Jefferson sabe o que ele passou para estar aqui, o que ele tem passado, mas tem permanecido. Eu conheço, sei também do talento que tem, também da dificuldade que tem passado, mas Deus é com ele, assim como é com Pedro e com todos aqui. Sabe por quê? Uma geração eleita, ela é provada como ouro no fogo, mas a perseverança é que faz a diferença. E eu quero dizer a vocês que estão sentados aí, se preparem para subir aqui. Hoje você está aí, mas amanhã vocês vão estar aqui. E os que estão aqui vão estar lá dando fruto, vão estar lá frutificando, e vocês vão estar aqui ensinando para a glória do nome do Senhor. Levante a mão, adore ao Senhor, magnifique o nome dele. Geração eleita. O tema é propício. Observe, irmãos, e eu fiquei, pastor, perplexo quando eu vi o tema da lição: avivamento. Quantas das vezes preguei sobre avivamento? No Espírito Santo, no congresso, no Espírito Santo, pregava muito sobre avivamento. Quando eu vi a invasão da igreja, quando eu vi a invasão, o diabo tentou nos fazer uma lavagem cerebral. Ficamos envergonhados. Quem é inteligente sabe do que eu estou falando. Fomos servidos de chacota para muita gente. Muita gente. Mas uma coisa que eu estou observando hoje, que aqui estão os remanescentes. Os remanescentes. Vai haver uma mudança na igreja. Eu estou profetizando hoje que vai haver uma mudança na igreja tão tremenda. E olha o que eu estou dizendo a vocês aqui hoje, anote esse dia. E essa mudança vai tremer esse Brasil. A igreja vai passar por um processo. A igreja vai passar por um processo tremendo. Mas depois desse processo, a igreja será uma potência de verdade. De verdade. E quando os políticos bater na nossa porta, ou procurar a nossa igreja pensando apenas que temos voto apenas para dar a eles, eles ficarão impressionados
Porque não só voto, vamos mostrar a ele que nós temos Jesus, que nós temos o Espírito Santo. Oh, aleluia, que nós temos homens e mulheres que Deus revela. Oh, aleluia. Sabe por quê? Essa é a geração de vencedores. Uma geração, aleluia, que não é comprada, mas uma geração que foi comprada com sangue do Cordeiro. Levante a mão, adore ao Senhor.